O que acontece quando toneladas de limão, biscoitos tipo graham cracker, baunilha, lactose e tipo absolutamente zero lúpulo são jogados num tanque de fermentação? Uma bagunça ou uma obra de arte, né? Exatamente. O resultado, nesse caso, é a Slang do Jor Key Lime Pie, da Drecker Brewing Company. Certo. Vamos desvendar isso. Vamos lá. Porque, sério, os registros de produção dessa cerveja parecem o projeto de uma fantástica fábrica de chocolate, só que focada em adultos. Nossa missão na análise de hoje é tentar entender a engenharia maluca por trás disso. É um desafio e tanto. Como é que os cervejeiros conseguem, sabe, liquidificar e engarrafar a essência exata de uma torta de limão, criar a ilusão de uma massa sólida e tudo isso sem que a bebida perca aquela alma de cerveja? Então, o segredo está em levar a categoria Sour Smoothie ou Pastry ao limite absoluto. Sabe, para quem já acompanha o estilo, a ponte técnica entre a acidez cortante de uma Sour e a textura densa de uma Pastry é um território meio que familiar. A gente já viu muita coisa nessa linha. Pois é, mas a Drecker meio que elevou a aposta aqui. A gente está olhando para um teor alcoólico de 6,9% e, pasme, um IBU literalmente zero. Peraí, zero IBU mesmo? Nenhum amargor? Zero. Sem qualquer amargor mensurável para balancear o mosto. Todo o foco da fermentação e da química do processo é direcionado unicamente para a construção dessa experiência de sobremesa, sabe? Caramba! Se não tem um único traço de amargor de lúpulo segurando a estrutura desse 6,9% de álcool, a base inteira precisa vir dos adjuntos. Exatamente. E é muita coisa. Eu tô olhando a ficha técnica aqui e é literalmente uma lista de compras de confeitaria. Tem muito limão, canela, noz moscada, biscoitos, baunilha, lactose e açúcar mascavo. Mas, vem cá. Diga. Adicionar açúcar mascavo, lactose e baunilha. Tudo junto num tanque não transformaria o líquido numa, tipo, bomba de açúcar super enjoativa que ia dominar o paladar de quem tá bebendo? O que é fascinante aqui é justamente a engenharia química que impede esse desastre. A lactose, por ser um açúcar que não é fermentável pela levedura tradicional, junto com a baunilha, atuam meio que como o alicerce estrutural. Tá, elas criam a base. Isso. Elas criam o corpo espesso e sedoso do recheio da torta, né? Que é o lado smoothie da equação. Só que para que isso não fique enjoativo, entra uma carga colossal de limão logo em seguida. O limão salva o dia. Com certeza. A acidez extrema da fruta atua como um contrapeso muito agressivo. Ela neutraliza a doçura e limpa o paladar antes que ele satura, sabe? O limão meio que faz o trabalho de corte que o lúpulo faria numa cerveja normal. Entendi. Então a acidez recria aquela experiência de dar uma mordida num recheio cítrico, e não só de beber um xarope doce. Perfeito, é bem isso. Mas e a parte da massa da torta? Tipo, como é que os biscoitos não arruinam a textura do líquido? O grande truque está na etapa de maturação. A canela, a noz moscada e os graham crackers são introduzidos de uma forma muito calculada. Basicamente para enganar o cérebro. Enganar como? Os compostos aromáticos das especiarias e os açúcares tostados do biscoito emulam a sensação de uma crosta assada lá no retrogosto. Eles constroem a ilusão de uma massa sólida dentro de uma matriz totalmente líquida. Que viagem. E o mais legal é que o nível de controle sobre a receita é tão grande que não estamos falando de uma daquelas colaborações isoladas ou edições de safra limitadíssimas que lançam e somem do mapa. Aquelas que a gente nunca mais consegue provar, né? Exato. É uma fórmula padronizada, de autoria exclusiva deles e que é mantida em produção regular. E é aí que entra o verdadeiro teste de fogo, eu acho. No mercado onde estilos tão extremos costumam ser super polarizadores, a audiência realmente compra a ideia de beber uma torta de limão engarrafada? Olha, os dados mostram uma lealdade impressionante. A cerveja sustenta uma nota de 4,09. Nossa, uma nota bem alta. Muito alta. Em estilos tão peculiares assim, é comum a gente ver notas altas vindo só de um nicho bem minúsculo. Mas aqui a gente tem um volume de dados muito robusto. São quase 5.000 check-ins no total, com 4.663 sendo avaliações únicas com nota. Caramba! É muita gente avaliando. Sim, e com um giro constante de uns 9 consumos mensais registrados lá no sistema.
Sustentar uma média acima de 4 em milhares de avaliações, num estilo tão excêntrico, prova que a alquimia funciona mesmo. Não é só um truque de marketing passageiro, então. De jeito nenhum. Não é uma piada de prateleira que as pessoas provam uma vez só de curiosidade, sabe? É uma execução técnica brilhante que foi validada em massa pelo paladar do público. Então, o que tudo isso significa para o cenário atual? Basicamente significa que a ciência cervejeira quebrou a parede entre a confeitaria e os tanques de fermentação com precisão cirúrgica. Sem dúvida nenhuma. E isso deixa uma pulga atrás da orelha para quem está ouvindo a gente agora. Se já é perfeitamente possível desconstruir e liquidificar uma sobremesa complexa com tamanha fidelidade de camadas, tipo equilibrando massa, recheio e acidez num copo de cerveja, O céu é o limite. quais serão as próximas fronteiras? Será que a próxima ousalia culinária das cervejarias vai ser traduzir pratos salgados inteiros para o formato líquido? Imagina só. Uma refeição no copo. Talvez essa fantástica fábrica de chocolate acabe precisando construir uma cozinha industrial completa no futuro. E assim chegamos ao final de mais um episódio do Beer Review, um podcast da Rare Beer Brasil. Aqui, exploramos o universo das cervejas artesanais, com histórias, curiosidades e experiências que tornam cada gole especial. Beer Review, Rare Beer Brasil. Se você curtiu, siga o podcast na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. Compartilhe com amigos que amam descobrir novos sabores e histórias. Beba menos, mas beba melhor. Até o próximo episódio e saúde!